Bom dia a todos vocês. Bom dia a quem pode assistir a gente no stream depois. Espero que a gente tenha um momento de reflexão muito legal e que seja proveitoso para todo mundo. Então, o pessoal me convidou para falar de um tema simples, que é a importância do livro para a humanidade. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de todo mundo sobre o livro de Dante é que o livro de Dante é uma religião revelada. E, na condição de religião revelada, significa uma revelação. Essa revelação implica de que foi trazido uma série de informações sobre a qual nós não tínhamos conhecimento. Se é revelado, é porque a gente não conhecia. Então, esse é o pressuposto. Então, o livro de Dante é uma religião revelada. E a gente tem que gravar esse aspecto, porque a gente vai discutir aqui qual é a importância da religião revelada na vida do ser humano, da humanidade. Nós vamos abordar aqui vários aspectos que podem trazer aflição, que podem trazer ansiedade, angústia. E eu lamento muito trazer esses assuntos para cá. Mas também nós vamos ter muitos aspectos que vão trazer para a gente esperança, otimismo, alegria e comprometimento. Então, o que deve ser gravado daquilo que a gente vai falar aqui hoje é justamente esses aspectos de esperança, de alegria, de confiança, de fé no nosso Pai. Nós somos uma humanidade em evolução e, por conta disso, a gente tem, evidentemente, muitos percalços. E o processo evolutivo, ele implica uma condição natural do processo evolutivo em que a gente cometa erros. Então, é uma tentativa de acerto e erro. A gente sempre está buscando acertar. Mas acertar não é fácil. Então, a humanidade, ela caminha em ciclos de elevação e ciclos onde ela parece que está entrando em colapso. E tudo isso acontece justamente para promover o nosso aprendizado. Porque a gente, como já aprendeu, a gente aprende na dor, no sofrimento. Ninguém fica lá lembrando de Deus ou lembrando do paraíso quando está lá na noite dançando na discoteca ou no bar ou fazendo festa com todos os amigos, pulando o carnaval. A gente não se lembra de Deus. Mas vai lá na UTI do hospital, você vai ver um monte de gente se lembrando de Deus. Então, isso é um testemunho de que a gente se conecta ou se desenvolve espiritualmente por meio do sofrimento, da dificuldade, de ter que enfrentar os desafios. Isso é inerente, então, na nossa vida. Nós não devemos nos preocupar tanto com isso. Um aspecto importante, como eu falei, que eu vou trazer aqui, aflições e ansiedades. Eu quero que todos tenham certeza de que nós vamos chegar onde nós temos que chegar. E por isso eu coloquei aqui uma frase de Jesus, e onde ele disse: olha, o Evangelho que eu proclamo em uma idade que irá reger. Reger significa governar este mesmo mundo. Isso foi a mensagem que Jesus nos deixou. Qual é que é o Evangelho de Jesus? Não precisa ninguém responder.
Mas é muito simples. Eu sempre digo, a religião de Jesus é uma coisa simplíssima. Não tem dificuldade para a gente entender qual é que é a religião de Jesus. Porque ela se resume em duas coisas só. Deus é nosso Pai. Nós somos filhos de Deus. Então, reconhecer essa paternidade é o primeiro ponto da religião de Jesus. O segundo ponto é, se todos nós somos filhos de Deus, filhos desse Pai maravilhoso, todos nós somos irmãos. Essa é a religião de Jesus. Esse é o Evangelho de Jesus. Então, a gente fala, eu digo assim, olha, quando a gente assume essa condição e vivencializa isso, não existe fórmula mágica. Se todos nós aceitarmos o nosso Pai, realmente o percebermos como Pai, e aceitarmos a todos os nossos semelhantes como nossos irmãos, não vai ter fome, não vai ter guerra, não vai ter nada. Vai acabar tudo isso aí. E nós vamos chegar em Jerusalém. Então, quando Jesus fala do Evangelho do ele está dizendo isso. Deus é nosso Pai, e todos nós somos irmãos. Em uma idade que virá, Jesus proferiu essa frase, sendo Jesus estando aqui entre nós. Ele já sabia que a religião dele não ia colar do jeito que ele queria que colasse. Por isso que ele fala, em uma idade futura, algum dia vai acontecer. Ele estava ali e ele não falou a partir de hoje. Ele falou, não, isso vai acontecer em uma idade futura. E aí ele vai governar esse mundo. Então, porque tudo vai se pautar em cima disso. A ciência, a sociologia, a política, a economia, todas as atividades do ser humano vão ser pautadas por essa premissa de que nós somos filhos do mesmo Pai, todos irmãos e membros de uma só família. Se for assim, ninguém vai pensar em fazer uma coisa para prejudicar o outro. Então, nós vamos trabalhar todos por um e um por todos. Né? Essa é a ideia. Ok. Isso posto, a gente vai falar aqui agora que o ponto mais importante para o desenvolvimento da civilização é alcançar o nível espiritual, que para nós significa alcançar o ponto de finalidade. Essa é a meta de todos nós. Né? Então, não existe, isso precisa repetir, não existe a possibilidade de uma civilização se desenvolver perfeitamente se ela não alcançar essa elevação espiritual. É impossível isso acontecer. Porque tudo aquilo que está fora do espiritual não é real, é temporário. Esse é o tema de uma outra palestra, mas depois nós vamos discutir sobre isso. Ok, um conceito importante para a gente pensar é que Deus é infinito. Não existe nada fora de Deus. Quando a gente fala Deus é infinito, a gente pensa assim, legal. Já pararam para pensar no que significa isso? Todas as implicações, todos os links, todas as vinculações, todas as consequências dessa cadeia que envolvem essa ideia de Deus infinito, que Deus é infinito e Ele é perfeito. Isso significa que esse infinito é perfeito. Porque se Deus é infinito, Ele é tudo. Né? E Ele é perfeito, esse infinito é perfeito. E aí a gente tem que parar para pensar, bom, o que significa ser infinito? Aí tem uma qualidade que define o que é infinito, que é a infinitude. Dentro da infinitude, a ideia, o pressuposto, é de que tudo está dentro da infinitude, não tem nada fora dela. Absolutamente nada, porque senão não seria infinitude, não seria o infinito.
seria uma parte dessa infinitude, uma parte desse infinito. E é por isso que essa ideia de não existe nada fora de Deus existe. Por isso que essa ideia se valida nessa ideia da infinitude de Deus. Esses conceitos são muito importantes a gente parar para refletir, porque depois, em algum momento lá no livro de Dante, o revelador fala, se você não desenvolver sua alma, você não vai ressuscitar nas emoções. Trocando em miúdos, você vai ser extinto. Por quê? Porque se só pode fazer parte de Deus, fazer parte da infinitude, fazer parte do infinito, se você quer estar lá e ser parte desse negócio. Se não quiser ser parte, não tem para onde ir. Lembra? Infinitude, contém tudo, não tem nada. Deus é perfeito, é infinito. Eu não posso estar lá, naquela infinitude, se eu não for perfeito. Então, fala, mas como assim? Deus vai me extinguir? Não, Deus não vai extinguir. Você pediu para ser criado? Não. Ele te criou e te deu uma oportunidade. Cabe a você dizer se quer participar desse projeto ou não. Você tem a escolha de dizer não. E a escolha de dizer não tem que estar consciente de que essa escolha é admitir a ideia de ser extinto, de não existir mais. Está vendo muita coisa sai a partir do infinito, da infinitude e da perfeição de Deus? A gente tem que parar para pensar. Então, eu sempre digo, o livro de Dante é um negócio impressionante, porque você pega um pequeno parágrafo e se você começar a destrinchar aquele negócio ali, não termina nunca. Ele fala, é um livro complicado. Não é complicado. Por quê? Se os reveladores fossem explicar cada uma dessas coisas nesse nível de detalhe, não podia explicar tudo isso em 2.100 páginas. Nós íamos precisar um pouco mais do que isso. E a gente não ia conseguir ver esse negócio. Então, a esperança dos reveladores é que a gente pare para fazer uma reflexão nos significados de todas essas coisas. Muito bem. Não posso perder muito tempo nisso aqui, porque o tempo é curto. Então, a única maneira da gente participar disso, e os reveladores nos falam, isso é outra coisa interessante, né? Que os homens se esquecem que Deus é a maior experiência da existência humana. Quando os homens buscam a Deus, eles estão buscando tudo. Quando eles encontram a Deus, eles encontram tudo. Por que a gente não procura tudo? A gente fica procurando um monte de pecunia na nossa vida material e se esquece daquilo que é importante, daquilo que realmente interessa. Sim, nós temos na condição de vida que nós temos aqui, nós temos múltiplas tarefas e afazeres, responsabilidades e necessidades que nos obrigam a pensar em todas essas responsabilidades, tarefas e todo esse negócio. Nós não temos como escapar disso. E nem queremos escapar disso. Mas isso não pode, de maneira nenhuma, impedir ou construir uma barreira para que eu me aproxime de Deus. Sempre. A gente sempre tem que encontrar tempo para Deus. Por quê? O mortal, que é um ser material, que é animal, por mais que a gente não queira aceitar isso, nós somos animais. Então, ao homem mortal animal lhe é dado um potencial espiritual, e ele deve evoluir até o nível espiritual para alcançar a sobrevivência da eternidade. Então, de novo, a ideia do infinito, do perfeito, da infinitude.
Nós vivemos num ambiente temporal finito e nós temos que alcançar a ideia de participar do infinito. O infinito não tem tempo, não tem espaço. É ali que está a eternidade. Então, como finitos nós temos começo, meio e fim. Se nós queremos escapar desse fim, para deixar então escapar da finitude e participar da infinitude, a gente então tem que fazer essa evolução. Por isso que ele fala que a maneira da gente alcançar a sobrevivência é a eternidade. Então, quando, aqui se repete, quando o nível espiritual for alcançado, ele irá governar todas as áreas do domínio. Quais são essas áreas? Ciência, educação, costume, moralidade, sociologia, filosofia, política, economia. Gente, não existe absolutamente nada neste mundo que possa ser feito à perfeição se não for sob uma influência espiritual. Tudo que não tiver essa influência espiritual não é real, é finito, vai terminar, vai acabar. Então, isso é certo para a economia, para a política, para tudo. Então, é lógico que a gente tem um monte de situações com as quais a gente não concorda e que atrapalham bastante a nossa vida, que é o processo de aprendizado. Então, vamos lá. O desafio da humanidade consiste justamente em fazer os ajustes necessários a todos os lucros que nós alcançamos em todas as áreas da atividade humana e ajustá-las a essa verdade da realidade espiritual. Muitas vezes a ciência, a economia, a política avança mais do que avança a nossa espiritualidade. Mas sempre que isso acontece, pode ter certeza, vai ter que fazer um ajuste. Porque provavelmente, se está avançando fora da espiritualidade, está cometendo erros. Vai ter que se ajustar. E a nossa dificuldade é, depois de ter avançado alguma coisa, reconhecer que ali tem erros que precisam ser corrigidos, precisam ser reparados. Muito bem. Vamos seguir aqui. A religião é o único caminho que permite ao homem ampliar a sua consciência cósmica e elevar a sua percepção espiritual. Está lá no segundo parágrafo do livro de Dante. Esse é o propósito da revelação, elevar a nossa consciência cósmica e a nossa percepção espiritual. E é o único processo através do qual a gente pode assegurar a nossa sobrevivência. Eu falei disso agora há pouco, não vou repetir. A humanidade, estou falando de religião, então o que vem a ser a religião? Muita gente fala que o vigilante não é uma religião. Não é mesmo uma religião, um conceito da ideia que nós temos de uma religião institucionalizada, formalizada, todo aquele negócio. Mas o vigilante, a base dele é religiosa, ele promove uma religião pessoal, individual. Cada um de nós tem que desenvolver essa religião. Mas a humanidade evolui espiritualmente com base em dois tipos de religião. A religião evolucionária e a revelada. Vigilante, logo no começo eu falei, é uma religião revelada. E qual é que é a diferença de uma e da outra? E para que serve um e para que serve a outra? Ok. A religião evolucionária, ela nasce de um medo simples e todo-poderoso. Um medo que surge na mente humana quando ela se confronta com o desconhecido, inexplicável e incompreensível. Exemplo, lá na primitividade, a tribo lá percebia que, de repente, a lua sumiu. Não tem mais lua. E a lua era um elemento importante para eles, até para poder enxergar um pouco à noite.
Eles tinham um monte de crenças em cima da lua. Então, quando a lua subia, eles tinham que fazer alguma coisa para trazer a lua de volta. Então, eles descobriram, ou inventaram, que para fazer a lua voltar, tinha que sacrificar uma donzela da tribo. Então, cada vez que a lua subia, ia lá e matava uma donzela da tribo. E não é que estava certo, a lua depois voltava. Estava certo. E assim que o homem explica as coisas sobrenaturais que ele não consegue entender, compreender. Bom, vamos avançar aqui. A religião evolucionária é sentimental, ela não é lógica. Então, assim, está muito ligada aos nossos sentimentos e não a uma lógica. Por que a lua some? Depois a ciência descobriu, e aí os caras da tribo puta matando um monte de mocinho à toa. Por que nós fizemos isso? Bom, então, é sentimental, não é lógica. A reação do homem é acreditar num mundo hipotético de espíritos fantasmas. É o reflexo da crença do homem. A função da religião evolucionária primitiva, que é essa religião evolucionária, é conservar e ampliar os valores sociais, morais e espirituais essenciais, que aos poucos vão tomando forma. Todas as culturas da nossa civilização, sem exceção, foram pautadas por um esquema de religião. Porque a religião é que define a moral, define os costumes, de que forma que as coisas devem ser feitas. Lógico que atrás disso depois vem a ciência, vem um monte de outras coisas, mas o nosso relacionamento civilizatório foi pautado sempre em cima de uma religião. E a religião evolucionária é aquela que nós construímos para pautar todos esses temas, todos esses assuntos, dizer o que é certo e o que é errado, o que nós podemos fazer, o que nós não podemos fazer. Né? Então, tem essa importância, porque a gente vai cercando as coisas e tentando construir uma linha de conduta de forma que a gente possa viver em comunidade, possa viver em grupo, de uma maneira que nós achamos que seja satisfatória. Então, a religião evolucionária, quando ela faz esse trabalho, ela propicia que o homem esteja preparado para receber uma religião revelada. Por quê? Lá de cima, né, os seres celestiais estão olhando, falam, que os macaquinhos agora estão combinando, estão se acertando, estão fazendo, mas olha só, quantas cagadas os caras estão fazendo, tendo que trazer aqui uma diretriz para mostrar para eles, olha, essa ideia que você teve é boa, mas ela é melhor se for por aqui. Né? Então, a religião revelada, ela só é possível de ser entregue ao homem quando ele começa a construir a sua própria religião. E a religião revelada tem justamente esse propósito, de tentar ajustar aquilo que você está tirando fora do quatro para colocar dentro dos quatro. Então, por isso que a religião revelada é importante, e isso inclui, por exemplo, a autotorca dos ajustadores do pensamento e a vida do Espírito da verdade. Aqui a gente tem que parar o seguinte: Jesus, Cristo, Micael, é uma religião revelada. Ele é uma revelação. Ele é a quarta revelação que esteve entre nós. E foi ele que propiciou que a gente pudesse receber, todos nós, sem exceção, o ajustador do pensamento. E foi ele que nos deixou o ajustador, o Espírito da verdade. Ok. A religião evolucionária foi essencial para o desenvolvimento e a preservação da civilização. Vamos falar isso. A religião natural, que é a evolucionária, tem contribuído em muito para limitar
e paralisar essa mesma civilização que, de alguma forma, ela fomentou e manteve. Esse é o diacho da coisa. Porque nós estabelecemos aquelas regras de conduta, de viver e de crenças que nós desenvolvemos, e depois nós ficamos presos a essas coisas. Então, assim, num primeiro momento, aquilo funciona, mas depois tem que se ajustar. E a gente não consegue se libertar. Então, ao mesmo tempo que aquilo propicia uma organização civilizatória, impede o avanço daquela civilização, porque fica preso naquele negócio ali. Fataliza. Né? Muito bem. Ela tem estorvado as atividades. A religião evolucionária tem estorvado. Isso os reveladores falaram. No documento 92. Ela tem estorvado as atividades industriais de desenvolvimento econômico, tem sido imprevidente quanto ao trabalho e tem desperdiçado o capital. Não precisa fazer muita força para a gente entender tudo isso que eles estão falando aqui, mas se a gente parar para refletir, dá para fazer 5 dias de palestra em cima dessas coisas. Ela não tem sido sempre útil à família, não tem fomentado adequadamente a paz e a boa vontade. Nós temos paz no mundo, porque então não tem fomentado a paz. Algumas vezes negligenciou a educação e atrasou a ciência. Tem empobrecido indevidamente a vida, pretendendo enriquecer a morte. A gente valoriza muito a morte. Tem gente que tem pavor, né? A maioria das pessoas. E não é de estranhar que seja assim, porque a religião civilizatória fala que depois da morte nós vamos enfrentar o inferno, o purgatório, o céu, não sei o quê. A gente tem que ficar parado. De maneira que eu garanto que eu não vou ficar nesse negócio. Então, vamos lá. Essa religião, cuja origem é humana, tem sido culpada desses erros e muitas outras faltas desaceitos. Mas, gente, isso é parte do nosso processo evolutivo. Não tem como evitar isso. A maneira de evitar isso é que nós todos tivéssemos surgido já perfeitos. E não é essa a ideia. A ideia é mesmo de que a gente tenha que bastar de fazer um esforço gigante para a gente se desenvolver e alcançar a perfeição. Isso implica que isso aqui é uma decorrência natural de todas essas coisas. Nós temos que aceitá-las, porque elas são assim. Mas também temos que lutar para melhorá-las. Né? Vamos lá. Todavia, então, benefício da religião, ela manteve a ética cultural, a moralidade civilizada e a coerência social. Então, tem seus benefícios. Não quer dizer que o nosso pai esteja de acordo com a nossa ética cultural. Pode não ser aquele que é para a gente. Mas tem uma ética cultural que foi desenvolvida por essa religião e que nós, de alguma forma, nos faltamos nela. Muito bem. Então, como que a gente ajusta esses problemas da religião evolucionária? Só tem 2 influências que podem provocar uma modificação nessas religiões evolucionárias e elevar os dogmas dessa religião. A primeira é a pressão dos costumes, que mudam lentamente. Lembra? A lua subiu, os caras mataram. Descobriram que esse é um ciclo normal da lua. Opa! Então, para de matar, não precisa mais matar. Então, tira esse negócio da religião. Vamos ajustar aquilo, vamos acertar. Descobrimos que não precisa fazer isso. Então, essa é a pressão dos costumes e das descobertas que nós vamos fazendo, que faz com que a gente vá gestando essa religião. A outra forma é a iluminação periódica feita pelas revelações. A crença evolucionária em fantasmas lançou as bases para uma filosofia de religião revelada que finalmente
irá destruir a superstição e que é parte da sua vida. Então, o homem surgiu há cerca de 1 milhão de anos atrás. Aqui no nosso planetinha, nós ficamos 500 mil anos, 500 mil, sem a presença de um revelador. Estava um portador de vida aí, tá? Mas o nosso príncipe planetário, ele veio há 500 mil anos atrás. Então, nós passamos a metade do nosso tempo sem receber uma revelação. A partir daí que começaram as revelações. Né? Só para a gente ver como que funciona esse negócio. Por quê? Não fazia sentido Deus descer lá na presença de Andrônico e dizer, eu sou Deus, vocês têm que acreditar em mim. Não ia colar esse negócio, não ia adiantar. Muito bem. A religião revelada, agora falando da religião revolucionária, vamos falar da religião revelada. A religião revelada deriva do Espírito. Então, ela vem daquela fonte espiritual que nós estamos falando no começo. Ela é a convicção e a crença na conservação das realidades eternas. Realidades eternas são aquelas que não mudam nunca. Existem muitas realidades que são temporais e que vão mudando. Mas por isso que a religião revelada é importante. Ela vem do Espírito, que é a realidade universal. Faz parte da infinitude. E é a convicção e a crença na conservação dessas realidades eternas. A sobrevivência da personalidade e a realização de alcançar a deidade cósmica. Então, só por meio da religião revelada é que nós podemos ter esse norte, essa direção, para dizer, olha, é por aqui o caminho. Né? A religião revelada é um elemento unificador da existência humana. Lembra que eu falei? Todas as áreas de atuação do ser humano, mais dia, menos dia, tem que estar harmonizada, ajustada, sincronizada com as atividades espirituais, com o que é espiritual. É por isso que ela é o elemento unificador. Por isso que ela junta todas as coisas. Porque a unidade não se confunde com uniformidade. A unidade é você ter um ponto central de referência que leva a todos a agirem e atuarem em função desse ponto. Então, a unidade é o nosso Pai. Se nós temos essa unidade, a nossa história vai ser unificada, a nossa biologia, a astronomia, a física, tudo vai ser atualizado e ajustado para essa realidade espiritual. A religião evolucionária faz o indivíduo lembrar-se da ideia do dever pessoal. A religião revelada dá ênfase crescente ao amor. Sempre essa ênfase ao amor, a regra de ouro. Todo mundo sabe qual é que é. A religião reveladora é a resposta do cosmos supra-intelectual, acima de nós. Supra. A sede dos mortais de acreditar nas verdades universais e de voltar com ela. A religião evolucionária é o retrato do caminhar em círculos viciosos que a humanidade fez para buscar a verdade. Então, ela vem resolver esse círculo que a gente fica ali num loop que não sai nunca daquele negócio. Fala, pessoal, vou botar aqui uma estaquinha para desviar vocês desse rumo aqui, porque senão vocês não vão sair desse círculo. A religião reveladora é essa verdade em si mesma. Continuando. A revelação é uma técnica para alcançar a unidade na compreensão da realidade e realizações entre a matéria e o espírito, pela mediação da mente. Então, a matéria é uma coisa distante do espírito. Distante no sentido de que não faz parte da realidade espiritual. Como assim? Nós temos toda a ideia
energia é espiritual, provém do Espírito. Mas essa energia, ela é manipulada para construir a matéria que nós podemos vivenciar e presenciar aqui. Mas essa matéria não faz parte da rotina do Espírito. Não é o que faz a realidade do mundo espiritual. E essa matéria é uma coisa muito densa. O Espírito não consegue penetrar a matéria. Não porque a matéria, no caso nós, seja tão difícil a ponto de que ele não consiga, por uma incompetência dele, nos alcançar. É exatamente o contrário. Ele se esforça para que a gente perceba isso, mas a gente não consegue perceber porque nós somos limitados. Neste mundo, nós somos dotados com 5 sentidos. Os sentidos, que eu estou falando, sentidos físicos, né? Já algumas combinações adicionais. Então, para não complicar, vamos ficar nesse 5, olfato, visão, paladar, todo esse negócio. Quando a gente vai para o mundo mononcial, a gente vai alcançar 70 sentidos. Até cachorro enxerga mais do que a gente enxerga. Até cachorro cheira melhor do que nós cheiramos. Então, essas limitações nos impedem de perceber as realidades espirituais. A fé revela a Deus na alma. Aqui, então, tem um elemento novo, foi introduzido a fé. Sem a fé, nós não conseguimos perceber Deus. E a questão da fé, que precisa de uma palestra à parte também, envolve um monte de outros aspectos e características que não tem nada a ver com as nossas crenças. Eu não tenho fé em santo XXX. Eu não tenho fé em, sei lá, na lua, no sol. Não tenho fé nessas coisas. Eu tenho fé no Criador. Só Ele é objeto de fé. Só Ele pode me permitir esse sentimento e esse relacionamento de acreditar nele sem ter comprovada a sua existência. É uma percepção interior que carrego comigo. Então, essa fé é o que faz com que eu perceba a Deus. Ontem, nós falamos bastante sobre morte, uma porção de outras coisas aí, que agora começam a se encaixar. A revelação, a religião revelada, é a substituta do discernimento mononcial interior no mundo evolucionário. Para frente, eu falei por isso. Capacita o homem a ver na natureza o mesmo Deus que, por meio da fé, se manifesta na alma. Em outras palavras, o que ele quer dizer, a fé nos faz abraçar uma causa, perceber uma causa sobre a qual nós não temos certeza, a não ser o nosso sentimento com relação a isso. Nós não conseguimos provar cientificamente. A revelação, ela vem e diz, olha, essa sua fé está certa. Isso aí existe, né? É desse jeito. Ela não prova a existência de Deus, mas ela ratifica aquele entendimento que você tem. Assim, a revelação faz com êxito uma ponte atravessando o abismo entre o material e o espiritual. Ou seja, entre a criatura e o Criador, entre o homem e Deus. A revelação é a única esperança que o homem evolucionário tem de vencer o abismo mononcial. A fé e a nossa razão, nossa mente, sozinhas, não ajudadas pela mota, então o que vai acontecer? Mota, ontem foi falado de filosofia mais elevada, é difícil definir o que seja mota. Para mim, a mota é um instrumento, é uma ferramenta. Semelhante, não é a mesma coisa, mas que nós poderíamos comparar com o espírito, como a mente, como a energia.
Então, é uma ferramenta, é um instrumento. E essa ferramenta da morte, quando a gente está no mundo social, é a que nos permite perceber as realidades espirituais sem que nós tenhamos que apelar para a nossa fé, porque a gente vai ver, sentir, apalpar essas realidades espirituais. É a morte que nos dá esse discernimento, que nós não temos aqui. Então, é por isso que aqui a fé é importante. E por isso que aqui a revelação é importante, porque a revelação é que faz essa ponte entre a natureza física nossa e o mundo social, que substitui parcialmente ou de alguma forma a função da morte entre nós. Então é a revelação que vem dizer, olha, a sua fé tem razão de ser. É assim mesmo do jeito que você está pensando. Então, o homem mortal não pode discernir bondade, amor e verdade nos fenômenos do mundo material. Precisa dessa fé e precisa dessa revelação. A religião revelada ainda tem o seguinte aspecto quando comparado com a religião evolutiva. A religião evolutiva cria os seus deuses, a imagem e semelhança do homem mortal. Quantas figuras de deuses apareceram na história que eram homens que foram, de alguma forma, endeusados por eles mesmos ou pela sociedade que os cercava. A religião reveladora busca evoluir e transformar o homem mortal exatamente a imagem e semelhança de Deus. A revelação religiosa é essencial à realização da irmandade humana. Se não tiver irmandade, nós não vamos chegar em lugar nenhum. A religião de Jesus, o Evangelho de Jesus, Deus é nosso Pai. Nós somos todos irmãos. Eu sei que isso é difícil de aceitar. A gente tem dificuldade de entender isso. Mas enquanto a gente não entender isso, a gente vai continuar patinando aqui neste mundo. Não tem o que fazer. A efetivação da irmandade social no nosso mundo, em muito, depende da realização das transformações pessoais. Eu tenho que mudar primeiro, para depois conseguir que outros mudem e tenham um ajuste planetário para a gente chegar em Deus. Pode mudar todo mundo, se eu não mudar, não vai acontecer. A gente tem uma importância significativa nisso. Quando nós falhamos, nós somos uma parte do Supremo, uma fração do Supremo. Eu comparo a cada um de nós com um ajustador do pensamento. O ajustador do pensamento é uma fração do nosso Pai. Nós, cada um de nós, somos uma fração do Supremo. E quando alguma coisa não funciona nessa fração, o todo não pode funcionar. Então, cada vez que nós falhamos, nós atrasamos o desenvolvimento do Supremo. E o Supremo implica todos nós, sem exceção. Então, cada vez que nós cometemos um erro, toda a humanidade, de alguma forma, é afetada. Toda a humanidade. Não é só meu vizinho, meu pai, meu irmão. Toda a humanidade é afetada cada vez que nós cometemos um erro. Ok. Aqui estão as 5 revelações, eu não vou falar de cada uma delas. A gente teve, então, os ensinamentos talamontianos, que é o princípio planetário, depois o Supremo, o Guerra, o Salem, que veio um pouco antes de Jesus, nosso Cristo Micael, e agora a quinta revelação com os documentos de Urântia. Todas essas revelações, de uma forma ou de outra, nos trouxeram o mesmo ensinamento básico, apresentados de forma diferente, mas todos com o mesmo escopo e o mesmo final, que é a paternidade de Deus e a consequente irmandade dos homens. A revelação não mudou, ela continuou, do mesmo jeito que sempre foi.
E olha, veja só, nós já tivemos 5 revelações. Essa é a 5ª. E nós ainda estamos aqui, né? Tem que parar para pensar nisso. Por que nós ainda estamos aqui? Depois de 5 revelações. Por quê? Repetindo a mesma coisa. Então, por que nós demoramos tanto para compreender as verdades? E como que nós comprometemos o resultado esperado das revelações? Vamos ver só, não vou recapitular tudo, mas vamos ver o que aconteceu com a revelação de Jesus. Né? 4ª revelação. Então, a missão da 4ª revelação, colocada por Jesus, esse é o discurso oficial dele, né? Dizendo, eu vim a este mundo para fazer a vontade do meu Pai e para revelar seu caráter amoroso a toda a humanidade. Essa, meus irmãos, é a minha missão. Eu vou realizá-la, independentemente da má compreensão desses meus ensinamentos, da parte de judeus ou gentios, nos dias presentes ou em outra geração. A verdade, continua Jesus, a verdade é uma revelação libertadora. Mas o amor é a sua relação suprema. E quaisquer que sejam os erros cometidos pelos vossos semelhantes na direção do mundo de hoje, e aqui está a frase inicial, o Evangelho que eu proclamo, nenhuma idade que virá regir este mesmo mundo. Isso está lá no documento 85.6.3. Está errado, né? É porque ficou a mesma citação. Ficou a mesma citação. Tá bom, desculpa, copiei ali a... A meta última do progresso humano é o reconhecimento reverente, continua Jesus, né? Reverente da fraternidade de Deus e a materialização amorosa da irmandade dos homens. Que eu acho que é esse que a gente traz também. Tá bom? Tudo bem. Então, Jesus, o que ele nos disse, tocando em Judas, é o seguinte, ó, eu vim aqui para revelar meu Pai. Nosso Pai. Né? E ao longo da proclamação dessa ideia de ver nosso Pai, ele acentuou, deu ênfase ao fato de que nós somos irmãos, nós somos filhos do mesmo Pai. Ok? Jesus sabia, no meu ponto de vista, que a revelação que ele estava fazendo ia ser distorcida. Ele já tinha uma ideia que isso ia acontecer. Então ele fez um alerta para todos os apóstolos. Jesus esforçou-se para esclarecer aos seus apóstolos a diferença entre os seus ensinamentos e a sua vida com eles, e os ensinamentos que pudessem adquirir posteriormente sobre ele. O meu filho e o evangelho relacionado a ele deverão ser o conteúdo da vossa mensagem. Deus é nosso Pai, nós somos irmãos. Essa é a mensagem. É nisso que nós temos que focar. Não vos deixeis desviar por pregações sobre mim e sobre os meus ensinamentos. Proclamai o evangelho do reino e retratai a minha revelação do Pai dos céus. Mas não vos deixeis ser extraviados pelas ideias da criação de lendas e de construções de cultos, de crenças e de ensinamentos sobre as minhas crenças e os meus ensinamentos. Mas os apóstolos não entenderam. E assim, eu tenho um maior respeito, uma profunda admiração por todos esses apóstolos que deram as suas vidas pelo cristianismo, por Cristo. Eles realmente se entregaram e se dedicaram a isso. Então, cometeram erros? Sim, como todos nós. Mas eles foram comprometidos. Então, eu tenho um profundo carinho, um profundo respeito, uma profunda admiração por eles. Mas o que aconteceu? É intencionado. O inferno está cheio de boas intenções, diz o ditado popular. A bem intencionada ação dos apóstolos. Os resultados da pregação de Pedro no dia de Pentecostes
Pentecostes, que foi lá quando Jesus, então depois da ressurreição de Jesus e tudo mais, foi quando começou a mudar o ensinamento de Jesus. Por quê? Porque Pedro se entusiasmou tanto com a ressurreição de Cristo, a elevação dele, todo aquele negócio, que acrescentou na religião de Jesus a questão da ressurreição, a questão de um monte de outras coisas, que não era o que Jesus tinha pedido que fosse feito. Então, aí, a figura central passou a ser não Deus o Pai, mas Jesus. Esse é o cara, porque ele ressuscitou. E a partir daí, nós começamos a desenvolver uma série de coisas diferentes e novas. O povo hebreu, naquela época, que já tinha dificuldade de aceitar as ideias de Jesus, não vamos entrar no mérito agora por quê, mas todos aqueles dogmas e crenças que a gente conhece bem. Então, eles também não aceitavam a proclamação de Pedro e de Paulo da ressurreição e ascensão de Cristo. Menos ainda eles iam aceitar isso. Não tinha chance disso acontecer. Todo o restante do Império Romano acabou sendo receptivo aos ensinamentos cristãos que evoluíam. Nesse momento, a civilização ocidental estava intelectualmente cansada de guerra e encontrava-se também profundamente cética a respeito de todas as religiões e filosofias existentes sobre o universo, que eram muitas. Ontem alguém falou aí de 30, 60 mil, não sei quantas religiões falou. Então, imagine, todas essas religiões, o povo estava cansado de isso. Os povos do mundo ocidental, beneficiados da cultura grega, tinham uma respeitável tradição de um passado grandioso. Os caras tinham uma cultura imediata, uma evolução civilizatória, todo aquele negócio. Todo mundo respeitava os gregos lá. Eles podiam contemplar, esses povos podiam contemplar a herança de grandes realizações na filosofia, na arte, na literatura e nos progressos políticos. Mas ao lado de todas essas realizações, não tinham nenhuma religião que satisfizesse não. Os seus anseios espirituais continuavam insatisfeitos. Ok, continua aqui, nossos apóstolos bem impressionados. Então, nesse cenário que acabamos de descrever, né, foi lançado, então, os ensinamentos de Jesus. Essa situação, quando você trazia o Evangelho do Reino para o meio dessa comunidade internacional, trazia um conflito imediato, como acontece hoje. Quantas discussões nós temos de católicos, crentes, espíritas, não sei o que e tal, com banda, não banda, seja lá o que for, com a revelação, quantas nós temos. E ali não podia ser diferente. Quando você tentava introduzir o Evangelho de Jesus no meio daquelas religiões, você estabelecia um conflito. Não tinha como evitar que isso acontecesse. E a história mostra que essa luta, esse conflito, terminou com um monte de concessões feitas por Paulo e por Pedro, para que as pessoas melhor aceitassem a religião de Jesus. Então foram incorporadas na religião de Jesus uma porção de outras coisas, de modo a atrair os judaicos, os históricos, e assim sucessivamente. Então, eles fizeram, vamos ajustar aqui, ó, festa de Natal. Tinha lá, os mitraicos tinham uma data comemorativa lá, e os caras, então, não, Jesus nasceu nessa data, vamos celebrar junto essa data. Os mitraicos ficaram felizes porque Jesus nasceu nesse dia que nós já celebramos. Então, todas essas concessões que foram feitas em diferentes civilizações, em diferentes culturas, acabaram trazendo um impacto gigante nisso. Então, o cristianismo presumiu abranger coisas demasiadamente maiores do que qualquer povo pudesse assimilar em uma ou duas gerações. Presta atenção, não se tratava mais de uma chamada simples, espiritual simples, como a que Jesus havia apresentado.
Abraão. Não era mais só, somos filhos de Deus, não somos outros irmãos. Abrangia desde muito cedo uma atitude sobre rituais religiosos, a educação, a magia, a medicina, a arte, a literatura, a legislação, o governo moral, a regulamentação do sexo, a poligamia e um grau limitado até mesmo a escravidão. Então, a religião de Jesus foi introduzida nela pelos homens, na revelação dele, todos esses outros elementos. Porque nós queríamos trazer para dentro da nossa religião o máximo de pessoas possíveis. E não é assim que a gente faz o crescimento. Então, continuando. O cristianismo não veio meramente como uma nova religião, como algo pelo qual todo o Império Romano e todos os civis tivessem feito. Mas o cristianismo veio como uma nova ordem para a sociedade humana. A partir dali, nós começamos a pautar a nossa civilização por um rito diferente, costumes, hábitos, todas essas coisas. E com uma tal pretensão, precipitou rapidamente o colapso moral e social das idades. Vamos ver um pouquinho mais para frente. Esses líderes iniciais da cristandade comprometeram deliberadamente os ideais de Jesus, bem intencionados, mas saíram daquilo que Jesus tinha levantado. Então, foi uma decisão deliberada. Não foi isso que Jesus me falou, mas eu vou fazer. Em um esforço para salvar e promover muitas de suas ideias. E nisso, eles tiveram um êxito fantástico. Não tem nada no mundo que tenha se desenvolvido de maneira tão assombrosa e tão espetacular como o cristianismo. Eles foram muito bem sucedidos com relação a isso. Esses ideais do mestre, ainda que comprometidos, estão latentes no seu evangelho e terminarão por fazer valer todo o seu poder diante do mundo. Por meio dessa paganização do cristianismo, a velha ordem teve muitas vitórias, menores de natureza ritualista, mas os cristãos tiveram também vários benefícios que nos acompanham até hoje. Foi tocada uma nota da moral humana, uma nota nova de conotação enormemente mais elevada. O cristianismo trouxe uma elevação do homem com relação ao nosso Pai. A gente não pode negar isso. Um conceito novo e ampliado de Deus foi passado ao mundo. A esperança de imortalidade tornou-se um ponto de reafirmação dentro de uma religião reconhecida de todos os povos ali naquele entorno aceitaram essa religião. E Jesus de Nazaré, então, foi entregue à alma sedenta do homem. Então, teve sim seus benefícios. Lembra? Nós somos uma civilização que tem os seus ciclos de altos e baixos. E esse ciclo promoveu uma elevação espiritual da humanidade de alguma forma. Apesar de todos os problemas que trouxe junto. Então, naquele primeiro momento, os benefícios vieram. E esses benefícios vão, de alguma forma, perdurar. Mas agora tem um preço que a gente tem que pagar com isso. Tem um preço. Né? O que era a missão da quinta revelação? Né? Então, agora falando do livro de Dante. Eu vou voltar depois naquele preço. O nosso intuito, os nossos reveladores, era expandir a consciência cósmica e elevar a percepção espiritual. Fala, esse livro de Dante, se você ficar nessa frase, aí você tem que ficar pelo menos 10 dias estudando para entender o que eles estão falando. Então, consciência cósmica não é um conjunto de planetas, não é um conjunto de astros, não é simplesmente essas estrelas que a gente vê à noite. Então,
Isso pode nos dar uma percepção da dimensão física do universo, mas não nos dá uma elevação espiritual. Não nos dá nada, a não ser perceber que existem planetas. Né? Então, como é que essa... Porque uma coisa promove a outra. Como é que a expansão da consciência agora eleva essa percepção espiritual? Aí, um pouquinho mais para frente, que esse está lá no parágrafo 2, né, do livro, um pouquinho mais para frente, no 022, ele diz assim: a consciência cósmica implica o reconhecimento de uma causa primeira, a realidade única e não causada. Opa! Então, consciência cósmica tem que ter junto o reconhecimento de que tem alguém que fez aquele negócio ali. Né? Tá. Aí, mais para frente um pouquinho, eles falam assim: Deus, o Pai Universal, é a personalidade da primeira fonte. Então, aqui nós voltamos na ideia de que Deus é o controlador do cosmos, o criador, o sustentador, e de que tudo faz parte daquela infinitude dele. Então, essa consciência cósmica, o cosmos, não é só um conjunto de astros. O cosmos, na verdade, é o próprio Deus. E todos nós que fazemos parte do cosmos, é um organismo vivo, vibrante, e nós fazemos parte dele. E nós temos que estar inseridos nesse contexto. Então, só quando a gente reconhece que a gente é parte de Deus, estamos inseridos na sua infinitude, é que nós podemos elevar a nossa percepção espiritual de adoração a Deus e de reconhecimento da irmandade dos homens. Então, o livro de Dante, de novo, vem trazer a mesma coisa, de uma outra forma, apresentando uma outra linguagem, e depois se repete em várias passagens do livro, inclusive na parte da vida de Jesus entre nós. Aí, ontem também foi falado do mandato de publicação. Muita gente nunca tinha ouvido falar. Eu quero antecipar para vocês que esse mandato de publicação já deu muita confusão e muita briga. Então, assim, nós, da Associação Internacional, Nacional, acreditamos e confiamos nesse mandato de publicação. Mas tem aqueles que também leem o livro de Dante que não acreditam. É um problema deles. Não vou entrar nesse mérito agora, mas só para dizer para vocês, isso aqui não é um ponto fácil. Então, os reveladores no mandato de publicação teriam dito o seguinte para todos nós: consideramos o livro de Dante uma característica da evolução progressiva da sociedade. Então, o livro de Dante não vai corrigir e acabar com todos os nossos problemas, porque a gente leu o livro. Eles deixam bem claro, é uma característica da evolução progressiva. Nós vamos continuar evoluindo. Não está relacionado com os episódios espetaculares de uma revolução que é. Atenção, embora possa aparentemente ser programado para aparecer na esteira de uma dessas revoluções da sociedade humana. Então, eles falam aparentemente, mas a verdade é que o livro foi preparado para essa revolução da sociedade humana. Nós vamos ver isso mais para frente. O livro pertence, diz o próprio revelador, à época que se seguirá imediatamente a conclusão da luta ideológica atual. Qual é que é a luta ideológica atual? Naquela época da publicação do livro, nós estávamos vivendo a Guerra Fria, comunismo, muita gente naquela época pensou que os reveladores estavam se referindo ao comunismo. E é para deixar bem claro, de fato, os reveladores, eles acham que o comunismo é um câncer na nossa sociedade. Por quê? Vamos ver um pouquinho mais para frente. Mas não é essa, do meu ponto de vista,
a luta ideológica que os reveladores estão questionando. Então, quando esse caos, essa confusão atual passar, será mais fácil formular o cosmos do organismo vivo de uma nova e melhorada era das relações humanas. E é para essa melhor ordem das coisas na Terra que o livro foi preparado. Ontem nós vimos o Elias falando disso daqui, naquela apresentação do projeto de grupos de estudo. Muito bem. Para a gente entender do que nós estamos falando, é importante a gente entender qual é a luta ideológica que eu acho que nós vamos viver. E o que nós estamos passando aqui é importante entender um pouquinho sobre o secularismo e o materialismo. Seria essa a luta ideológica? Então, o secularismo foi fomentado por duas influências mundiais. O pai do secularismo foi a estreiteza e o afastamento de Deus, da chamada ciência do século XIX e do século XX. Durante muito tempo, os grandes cientistas do mundo, não todos, mas uma boa parte deles, negavam a existência de Deus. É uma ciência ateísta. Né? A mãe do secularismo moderno foi a igreja cristã medieval totalitária. O secularismo teve seu início num protesto que surgiu contra o domínio quase incompleto da igreja cristã institucionalizada. Então, a igreja cristã tomou conta da sociedade. O rei só podia ser nomeado rei se fosse aprovado pela igreja cristã. Só podia fazer isso se a igreja cristã fosse. Só podia fazer aquilo. Só podia fazer guerra. Só podia fazer... A igreja cristã passou a dominar e controlar tudo o que acontecia no mundo. Incluindo nas nossas cabeças o temor, de volta o temor a Deus e o temor da morte. E se abusado disso. Os caras, aquilo que foi começado lá com Pedro e Paulo, só foi piorando ano, século atrás de século. Não tinha mais. Então, por quê? Eles usavam Deus para controlar tudo, inclusive a ciência. É por isso que os cientistas queriam escapar da religião. Não, tira fora esse negócio está atrapalhando a gente. Porque o cientista era considerado louco, alguns foram queimados, que eram filhos do diabo e coisas assim. Então, esses dois elementos, né, o materialismo e a igreja cristã, é que deram origem ao secularismo. E o secularismo foi essa revolta da sociedade contra a igreja cristã. Ok. Foi necessária uma grande força, uma influência poderosa para libertar o pensamento e o viver dos povos ocidentais da garra paralisadora de uma dominação totalmente eclesiástica. Lembra? Na revelação de Jesus, foi introduzida uma religião evolucionária, foi adicionada uma religião evolucionária. E essa religião evolucionária, que é humana, não é de Jesus, promoveu no primeiro momento todo aquele desenvolvimento, mas hoje é aquela âncora que nos trava, que nos segura e que nos impõe um domínio que não deveria existir. Uma existência que está completamente fora do nosso plano de desenvolvimento. Ok. O secularismo rompeu, então, os grilhões do controle da igreja. E rompemos os grilhões do controle da igreja. E agora? Agora, esse secularismo ameaça estabelecer um tipo novo e sem Deus de domínio sobre corações e mentes do homem moderno. Um estado político, tirânico e ditatorial, é a herança direta do materialismo científico
e do secularismo filosófico. Então, cara, escapamos da igreja, mas para escapar da igreja nós temos que escapar de Deus também, tem que negar a Deus, né? Porque senão tem que continuar aceitando a igreja. Tem que negar a Deus. E aí, quem que passa a mandar? O Estado tirano, que passa a dizer de que maneira que deve ser pautada a sociedade. Para a ciência, esse negócio foi fantástico para o materialismo. Porque, livre desses conceitos e dessas preocupações, as mentes brilhantes da ciência do mundo puderam se desenvolver e trazer um monte de inovações, porque não dependiam mais da aprovação da igreja. Assim que o secularismo liberta o homem da dominação da igreja institucionalizada, ele vende o homem para a servidão escrava do Estado totalitário. O secularismo liberta o homem da escravidão eclesiástica apenas para traí-lo, entregando-o à tirania da escravidão política e econômica. Então, fazer uma retrospectiva aqui. Como é que foi o nosso século XX, que foi o momento em que foi lançado o livro de Dante, lá em 1955, nós estávamos no século XX. O livro de Dante chegou à humanidade em 1955, o século XX foi dominado pelo materialismo e grandes embates conceptuais. O século XX foi dominado pelo materialismo e grandes embates com o secularismo. Na época desta revelação, que são os reveladores falando, não sou eu, na época dessa revelação, o clima intelectual e filosófico predominante na vida europeia e americana é decididamente secular. Então, essa era a mentalidade do povo lá nessa época. Você deve a rebelião secularista à extraordinária criatividade do industrialismo americano e o progresso material sem precedentes na civilização ocidental. Uma vez que a revolta secularista foi longe demais e perdeu de vista Deus e a verdadeira religião, ela também produziu uma colheita não intencional de guerras mundiais e de agitação internacional. A gente vai ver um pouquinho mais disso aqui para frente. Ok. A fraqueza inerente ao secularismo é que ele descarta a ética e a religião em favor da política e do poder. A paternidade do homem não pode ser estabelecida se a paternidade de Deus é ignorada ou negada. O cotidiano é marcado no século XXI, que é a era atual. O que acontece agora, né? O cotidiano é marcado pela crise do trabalho, do mundo rico versus mundo pobre, da imigração, da xenofobia, da violência, do consumismo, do neonazismo, do aquecimento global, da crise do petróleo, da crise hídrica e da crise da sociedade humana. Então, esse marca o século XXI. Todos esses eventos. E que eu tenho certeza absoluta que todos nós estamos bastante familiarizados com eles. O acesso democratizado, global e total à desinformação e ao conhecimento através dos meios de comunicação, quando a gente passou a ter acesso à internet, marca o início de uma nova sociedade, a sociedade da informação. E aí, olha, sem Deus, sem religião, o secularismo científico não pode nunca coordenar suas forças, harmonizar seus interesses, as suas raças e os seus nacionalismos divergentes e competitivos. Essa sociedade humana secularista, a nossa, a atual, né? Nós estamos vivendo esse momento. Não obstante os seus feitos materialistas, sem paralelos, está desintegrando-se vagarosamente. Então, quando a gente tem uma sensação de que as coisas estão piorando, elas de fato estão. De fato estão. Isso, os reveladores estão nos colocando lá. Então, essa sociedade humana secularista se está desintegrando. A força que mantém
os seres humanos unidos, hoje, é o nacionalismo. Não tem Deus. Então, eu sou o meu país, eu carrego a minha bandeira. Nós nos juntamos, todo esse povo aqui, em defesa daquilo que é nosso. Esse é o nacionalismo. Né? Mas o nacionalismo, por sua vez, é o maior promotor dos desentendimentos internacionais. É dali que nascem os conflitos e as guerras. Ok. Então, esse nacionalismo, ele é o maior incentivador das guerras. Que resultados que nós alcançamos? No primeiro terço do século XX, os holandianos mataram mais seres humanos do que os que foram mortos durante toda a dispensação cristã até aquela época. Primeiro terço do século XX, nós matamos mais gente que toda a época anterior àquele negócio. Nós estamos falando de matados, estamos falando de gente que morreu. Isso é outra coisa. Isso, perigoso, por isso da aflição, eu falei lá no começo. Isso é apenas o começo da pavorosa ceifa do materialismo e do secularismo. E os reveladores nos dizem, lá no documento 195.8.13, destruições ainda mais terríveis ainda estão para vir. A predição da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que foi além. Porque quando o livro de Dante nasceu, já estava se iniciando, nós já estávamos vivendo o momento do secularismo. Então, assim, a Guerra Mundial era parte disso. Mas eu acho que os efeitos do secularismo ainda estão em marcha. Eles não terminaram. Alguém me perguntou ainda. Alguém me perguntou ontem, como é que está a situação na Europa? A Europa é o centro cultural do mundo hoje, os povos mais avançados estão na Europa. 30% dos europeus se declaram ateus. A maioria dos europeus não tem religião. Eles não querem nem ouvir falar de religião. Isso é uma consequência da decepção, do desapontamento que eles tiveram com a igreja. Então, eu acho que esse negócio ainda está em marcha, não acabou. Lá na Segunda Guerra, sim, era uma parte disso. Mas não parou ali. O materialismo nega Deus, o secularismo simplesmente o ignora. Se não tem Deus, não tem como melhorar. Lembra? Nós começamos lá falando disso. A única maneira da gente evoluir e se constituir luz e vida é tendo Deus entre nós. Se não tem Deus, o que vai acontecer? Vai virar um caos. Não se pode sustentar um sistema social duradouro sem uma moralidade baseada nas realidades espirituais. Eu já falei disso. Mesmo depois de estar em um materialismo eurocanicismo mais ou menos superado. Ou seja, os nossos reveladores, eles são otimistas. A gente vai dar uma coxambrada na coisa. Mas não vai resolver completamente, ainda vai ter mais. Né? Ok. Quais são os desafios? Os homens e mulheres modernos, eles fogem da religião de Jesus. Com razão, porque a religião de Jesus, ela exige que a gente se entregue a Jesus, se entregue a essa religião, que a gente seja reto, que a gente seja honesto, que a gente ame, que a gente reconheça os irmãos e todo esse negócio. Ninguém quer fazer esse negócio, mesmo sabendo que esse é o preço para você conquistar a maior das vitórias que o homem pode conquistar, é ganhar a vida eterna e alcançar Deus. É impressionante, a gente sabe disso, mas a gente não se importa, vamos sacrificar esse negócio. Né? Vamos viver o presente aqui como se não existisse amanhã. Os homens não pagarão esse preço nem mesmo pelo maior tesouro espiritual jamais oferecido ao homem qual é o capitalismo. Só quando houver se tornado desiludido bastante, por desapontamentos tristes, né?
que acompanham as buscas tolas e decepcionantes do egoísmo, e depois da descoberta da esterilidade da religião formalizada, é que o homem estará disposto a voltar-se de todo o coração para o Evangelho do Reino, a religião de Jesus de Nazaré. Ou seja, nós vamos ter que passar por esse porqueira todo aí, para a gente se arrepender dessas tranqueiras tudo, e reconhecer que isso aí não nos levou para lugar nenhum. Nós temos que voltar para a nossa ponta aqui, a nossa religião de Jesus, se a gente quiser consertar. Seria essa a luta ideológica que os reveladores estavam falando lá no mandato de publicação? Eu não sei. Na minha opinião mas é a minha opinião. Pode ser que outros pensem diferente. Ok. Nenhum sistema social ou regime político que nega a realidade de Deus pode contribuir de uma forma construtiva. É assim, sem Deus não vai. Uma revelação nova e mais plena. Agora vem a parte boa, oportunidades. Uma religião de Jesus está destinada a vencer o império do secularismo materialista e a derrotar uma corrente mundial de naturalismo mecanicista. O Evangelho que eu vos proclamo, numa idade que virá, dominará e governará este mundo. Aí de novo. Durante essa é uma parte interessante, durante está agora agitado e à beira de uma de suas épocas mais assombrosas e encantadoras de reajustamento social, de estimulação moral e de iluminação espiritual. É no sofrimento e na desgraça que a gente aprende. E é por isso que nós estamos nesse momento. Um momento de nos desencantar, nos desiludir com essas porcarias todas que nos cercam e voltar para o centro do nosso ser. A religião necessita novos líderes, homens e mulheres espirituais, que ousarão depender apenas de Jesus. Vocês estão todos convidados. Se o cristianismo persistir em negligenciar a sua missão espiritual e continuar a ocupar-se de problemas sociais e materiais, o renascimento espiritual deve esperar a vida desses novos instrutores de Jesus, que irão derrotar novos instrutores de Jesus. Seríamos nós que irão derrotar-se exclusivamente a regeneração espiritual dos homens. O cristianismo, de fato, prestou um grande serviço a esse mundo, mas agora nós precisamos trazer Jesus de volta. Não em carne e osso, mas os ensinamentos dele, e nós sermos o espelho vivo, a imagem viva, a personalidade viva de Jesus entre nós. O mundo necessita ver Jesus vivendo novamente na terra, na experiência dos mortais, nascidos do Espírito. A cultura moderna deve tornar-se espiritualmente batizada em uma nova revelação da vida de Jesus, iluminada por um novo entendimento do seu Evangelho de salvação eterna. E quando Jesus tornar-se assim elevado, ele atrairá todos os homens para si. É impossível a gente conhecer Jesus e não se apaixonar por ele. Os discípulos de Jesus, mais do que conquistadores, deveriam ser fontes transbordantes de inspiração de vida elevada para todos os homens. A beleza, a sublimidade, a humanidade, a divindade, a simplicidade, a singularidade e a unicidade da vida de Jesus na terra apresentam um quadro tão impressionante e tão atraente de salvação do homem e de revelação de Deus, que os teólogos e os filósofos de todos os tempos deveriam ficar envergonhados de interferir nesse assunto. Mas os habitantes de Urântia vão libertar-se dos erros antigos e das superstições pagãs a respeito da natureza do Pai. A revelação da verdade sobre Deus está surgindo e a raça humana está destinada a conhecer o Pai e a salva. E toda a sua beleza de caráter e graça e atributos do Filho Criador
tão magnificamente descreveu. Não vos desencorajeis, estamos progredindo. A religião agora tem esse desafio, é um novo tempo para mudar as coisas. Nessa luta gigantesca entre o secular e o espiritual, a religião de Jesus finalmente irá triunfar. Não importando quais possam ser os conflitos, os ensinamentos do Mestre, triunfarão completamente. Todas essas frases são dos reveladores. Né? Em todos os vossos esforços contínuos, certificai-vos de que conservais a verdade eterna. E aqui eles dizem, quando a revolta atual, a superstição, estiver terminada, as verdades do Evangelho de Jesus persistirão gloriosamente, iluminando assim um caminho novo e melhor do mundo. Aí nós somos convidados a fazer parte, né? Mas agora é Jesus que se faz necessário. Jesus só pode aparecer aqui, só pode estar entre nós, além do Espírito da verdade, através de nós. Ele não vai vir aqui de novo para consertar esse negócio todo que nós fizemos. Ele já deixou o legado dele. Nós é que temos que dar um jeito de fazer esse legado prevalecer. Vocês, aqui o mandato de publicação, que dedicaram suas vidas ao serviço do livro da Irmandade, mal estão percebendo a importância das suas ações. Comprometimento. Nós queremos ser bacon, queremos ser ovo. Ovo é bom, mas o leitão deu a vida para que a gente pudesse comer o bacon. Nós temos que dar a vida pelo Evangelho de Jesus. Né? Sim, já estou terminando. O futuro não está ao alcance da compreensão mortal, mas você faria bem em estudar diligentemente a ordem, o plano, os métodos de progressão no serviço ano, conforme decretados por Micael em sua vida terrena, quando o verbo se fez carne. Jesus é a nossa inspiração. Podemos estudar lá Jesus, ver como ele fez para fazer a implantação do reino na terra. Nós também podemos fazer isso. Você deve estudar novamente os tempos de Jesus na terra. Deve tomar nota cuidadosa de como o reino dos céus foi implantado. Aqui o chamado, né? Então, nós estamos lá, convidados a conquistar almas para o Mestre, mas aí não é a primeira légua, a do ovo, que participa no nosso café da manhã. O ovo participa do café da manhã, como a Égua ensinou. Então, a galinha tem uma participação importante nesse negócio, porque deu um ovo. Mas é diferente do leitão que pagou com a vida para a gente comer o bacon no café da manhã. Né? Então, não é a primeira légua da obrigação do primeiro da confissão que dá a transformar o homem em seu mundo. Mas é mais a segunda légua. Qual é que é essa légua? A de serviço livre, de devoção e amor à liberdade. A que representa o esforço semelhante ao de Jesus para alcançar o irmão no amor e colocá-lo sobre a guia espiritual na direção honesta da divina mãe separada da existência mortal. O chamamento à aventura de edificar uma sociedade humana nova, transformada por meio do renascimento espiritual da Irmandade de Jesus, eu espero que isso aconteça com todos nós, deveria comover e apaixonar a todos aqueles que creem em Jesus, de um modo como os homens não se comovem desde os dias em que eles perambulavam pela terra como companheiros na carne. Então, eu espero que a gente se deixe tocar por esse Jesus e que a gente abrace realmente essa calma e atenda ao chamado que os reveladores nos fazem. Com cuidado de não inventar coisas novas na quinta revelação. Por isso que a gente cansa de falar. Vamos respeitar o que está no livro. Não vamos ficar misturando coisas aqui, incluindo, porque isso só vai dar M. Não tem o que fazer. Nós temos que focar naquilo que o revelador passou.
Muito bem, pessoal. Muito obrigado.